Bom, você está bem? Você está feliz? Meu Deus, glória seja dada ao Senhor. Queridos, nós estamos aqui, essas últimas semanas, justamente trabalhando uma série de mensagens, que é Jesus é. Essa mensagem que nós vamos ministrar essa noite, ela não está lá no livro do Judá Smith. É uma mensagem que o Senhor me deu na última vez que ministrei, inclusive aqui, falando sobre algumas coisas interessantes. E creio que se você tiver um pouquinho de paciência comigo e um pouco de loucura, eu acho que nós podemos chegar num lugar bem legal, que é a presença do Senhor. Você está pronto para ir comigo? Amém, glória a Deus. Eu creio muito que esse ano é o ano não só do frutificar das promessas, mas é o ano que o Senhor escolheu para que nós começássemos a desenvolver o que nunca desenvolvemos. Nós queremos que o início dessa década que está por vir é uma década muito interessante, especial, profética, extraordinária. E eu creio que esse tempo é um tempo onde todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida vai se cumprir. Não é só por causa de uma palavra profética, isso está muito vinculado à fé que eu aplico nisso. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem uma forma de agradar a Deus, é através da fé. E eu creio que, além de tudo isso, o Senhor está nos convidando para sair da nossa zona de conforto. Sair do lugar que nós estamos, que achamos que avançamos ou que também não avançamos. O fato é, o Senhor está nos chamando para sair da zona de onde nós estamos. E esse tema que nós vamos ministrar hoje é o Jesus é criativo. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Criação vem do Senhor, a inovação também vem dele. O que eu amo nesse livro de Gênesis é que o Senhor vem fazendo coisas do nada. Se tem alguém que criou alguma coisa, esse alguém é Deus. E o que eu acho mais interessante nisso também é que nessa caminhada ele vai lá e vai nos dias subsequentes da criação, e ele pega o homem, faz o homem a sua imagem, a sua semelhança, faz do barro, sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E quando esse fôlego de vida vem, ele vem cheio de inovação e criatividade. E eu tenho percebido nos últimos anos, ou talvez nos últimos meses, seja melhor a minha colocação, de que o Senhor está nos trazendo de volta para esse reino criativo, para essa ideia da criação. Nós, com o decorrer do tempo, naturalmente perdemos força, perdemos pegada. Às vezes o começo da nossa caminhada é muito bem, e daqui a pouco a gente começa a andar mais devagar, começa daqui a pouco a não andar mais, e começa a se arrastar. E em vários momentos a gente está ou copiando alguém, ou querendo ser igual a alguém. Se esse alguém fosse só o Senhor, seria extraordinário. E o Deus, ele é um Deus de tanta criatividade, é um Deus tão criativo. Jesus, ele foi tão criativo em tudo, que isso se estabelece em nós, sim ou não? Você se acha um homem ou uma mulher criativa? Acha mesmo? Se você não acha, eu vou fazer essa pergunta no final, crendo que a resposta vai ser bem diferente até lá. E quando se fala sobre criatividade, a gente escolhe o que fazer. E por mais que nós não aceitemos muito bem, as coisas que o Senhor nos tem dado, em vários momentos, nós não aplicamos da forma correta. Então eu quero poder te compartilhar algumas coisas. Estava pesquisando esses dias, achei algumas coisas bem interessantes. Vou lhe dar um exemplo. Você sabe que nesse reino tecnológico, nessa vida tecnológica que nós estamos, tudo acontece. Nós temos, tudo é gospel, tudo é mundano, a gente consegue diferenciar muito bem. E eu descobri que existem algumas cantadas estabelecidas agora para o meio cristão. Se você conseguir ver, veja isso comigo. Eu peguei alguns prints, coloquei aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Olha a pergunta. Namora? Aí alguém responde assim, eu acho que ele quis dizer assim, não, e você? Não, solteira. Você é evangélico ou católico? Olha a resposta. Tu quer me pegar ou quer me batizar? A outra, sabe onde eu quero te beijar? Aí uma esperta assim, na boca? Não, não. Aonde? Na onde, então? Na igreja, na frente dos nossos familiares, depois que ambos dizerem sim.
Essa é mais bonitinha, né? Essa daí tá mais crente. E aí tem um rapaz falando com a sua mãe, ele fala, a mãe manda uma foto e fala assim, filho, tem culto hoje. Eu acho que ele quer dizer, né? Essa roupa tá boa para ir? Aí ele responde, tá lindona. Mas nem dá para ver a roupa direito. Ele começa a rir, né? Ela fala, é a blusa listrada nova. Aí ela fala, não, tá gata. Eu acho que ele quis dizer ali, vai azarar os boys na igreja? Aí ela fala, que isso, menino, me respeita. Aí 3 minutos depois ela pergunta, tô lindona mesmo? Fala assim. Essa daqui eu achei interessante. E aí, essa daqui eu acho que é o ápice da criatividade. Quando ele fala assim, moça, hoje faz 1 ano que estou namorando com você. Mas eu não namoro com você. Não, mas é pela fé. Como assim pela fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. E pela fé já contemplam nós chegando no culto de domingo, de mãos dadas. Nem pensem em falar que não. Ai daquele que negar um pedido de ungido do Senhor. Em Isaías 43, 13 fala, agindo Deus, quem pedirá? Tu nem é louco, amado. Esse cara merecia pelo menos um Oscar, né? E nós temos aqui um outro meme que eu vi aqui falando sobre, lá acho que é no Facebook isso, né? E eu acho que ele quis dizer gata, tá? Gata, olha, a criatividade do ser humano é interessante, né? Eu vou te cantares, porque salmos feitos um para o outro. E se a gente não ficar juntos, haverá lamentações, sua ungida. E aí ela responde, kkk, né? Biblicamente sedutor. Mas varão, eu não quero nada com você. Ô louco, né? Passa pelo menos os números, né, do seu celular. Aí ela responde, rapaz, eu tenho que tirar um print, né? Você manja dos Paranauê. A criatividade é algo que o Senhor nos deu e nós escolhemos como vamos utilizar. Por favor, não leia isso como exemplo, é só para que você compreenda que existe muitas coisas que acontecem no nosso meio que precisamos melhorar. E eu creio muito que Deus está estabelecendo sobre esse tempo, um reino que é o reino das ideias. Eu creio muito que o Senhor está restabelecendo esse reino em nós. Essa mensagem que você está escutando, como disse, não está no livro. E talvez seja uma das primeiras mensagens que nós vamos falar sobre isso. Eu estou escrevendo uma série de mensagens sobre isso, sobre o reino das ideias, o reino da criatividade. Como tocar nos 7 pilares da sociedade através da criatividade que o Senhor nos deu. Mas isso é tema para um outro momento. E quero falar um pouquinho sobre algo que eu acho bem interessante, sobre a cultura do reino. Não é uma cultura de reino, é uma cultura do reino. Ou cultura da inovação, vamos colocar assim. Você sabia que no mundo corporativo, a única vantagem competitiva, sustentável que existe é a cultura? A cultura é a única vantagem competitiva e sustentável de qualquer lugar. Deixa eu te colocar uma questão bem interessante. Os moravianos, você já ouviu falar sobre os morávios? Os moravianos, eles tinham algo muito interessante, eles caminhavam com uma cultura muito particular, muito própria dele. Os moravianos foram responsáveis por o início de uma oraçãozinha de 100 anos. No ano de 1700, eles começaram a buscar o Senhor depois de um homem de Deus se levantar, dar as direções. Eles tiveram 100 anos de oração, onde eles não tiveram tanto falar em línguas ou tanto fogo, mas é um avivamento que se estabeleceu através de quebrantamento, através de choro, através de compreensão. E os moravianos, eles tinham algo muito interessante. Eles tinham um lema: ninguém trabalhe até que alguém ore. Ninguém vai fazer nada até que alguém esteja orando. E essa cultura foi uma cultura que se estabeleceu em vários países. Talvez os moravianos foram os maiores missionários, né, desse novo tempo. Eles caminhavam de uma forma muito peculiar. Quando eles caminhavam, quando eles iam para algum local, quando eles eram enviados para determinado país, eles levavam a sua cultura junto. Eles construíam casas assim como eles moravam, eles viviam em comunidade assim como eles estavam, e eles faziam os seus próprios instrumentos, porque uma das compreensões que eles tinham é que a cultura do reino que eles tinham aprendido, eles iam estabelecer isso em todos os lugares por onde eles passariam. Amém?
E eu quero te falar sobre isso, que cultura não é algo que se copia. A cultura não é algo, não é algo que pode ser copiada. Cultura é uma mentalidade de igreja. É ela que vai transformar, é essa cultura que nos transforma em algo único, algo peculiar, é algo interessante. Deixa eu lhe falar sobre mais um exemplo. Você já ouviu falar numa empresa chamada Toyota? Já ouviu? Se você já ouviu falar dessa empresa, ela nos últimos anos, nos últimos 25 anos, essa empresa era algo totalmente irrelevante. Não tinha expressão nenhuma no mercado. Hoje, se não me falha a memória, acho que ela é a terceira maior montadora, já foi a primeira em alguns momentos. Ela não tinha relevância nenhuma. O que fez da Toyota a Toyota que nós falamos tanto hoje, que nós gostamos tanto hoje? Pelo menos no Brasil falamos muito bem. Ela criou um sistema chamado Sistema de Produção Toyota. Se você entrar lá no Google agora e colocar assim, Sistema de Proteção, eu falei? Não, né? É de Produção Toyota, vai aparecer uma infinidade de coisas. 1 milhão de páginas falando passo a passo o que precisa fazer, como que se estabelece, tudo isso. Porém, a minha pergunta foi esses dias avaliando esse cenário, era, por que ninguém copiou? Por que não foi copiado se está tudo fácil? Por que se ela saiu de mais ou menos 25 anos atrás, de uma empresa que não tinha relevância nenhuma, 25 anos depois se transforma em algo extraordinário, como que pode ninguém ter copiado esse sistema que está inclusive na internet? Por causa de uma coisa chamada cultura. Cultura, ela não pode ser copiada, porque cultura não é um processo. Cultura são pessoas. As pessoas que se conectam, estabelecem um formato, elas vão avançar. A cultura japonesa permite coisas como essa. A cultura japonesa, a cultura da criação, como eles se respeitam, o cuidado, é algo extraordinário. Então, compreenda isso muito bem. Não é o processo, é a cultura que precisa ser estabelecida. E a pergunta 2 talvez seja essa: como criar uma cultura do reino nesse tempo? Você sabe que daqui a algumas horas vai começar o tal do Descende, ok? Você sabe o que é isso? Você queria estar lá? Mas eu também. Mas deixa eu lhe falar sobre o Descende. A tecnologia é o que vai nos ajudar com relação a isso. Você lembra do Descende há 2 anos atrás? Há 3 anos atrás? Tinha Descende há 3 anos atrás? Nós nem sabemos muitas informações do como chegou o Descende, mas o ano passado, lá no segundo semestre, nós começamos a ver Alessandro Vilas Boas, Brunão Morada, começamos a ver um tal do Descende, um movimento lá nos Estados Unidos, e virou um negócio nas redes sociais extraordinário, começamos a procurar, ver, ninguém viu nada ao vivo, né? Virou um negócio espalhafatoso, aí descobrimos lá que vão fazer no Brasil. E aí se abre algumas inscrições, e em poucas horas vende mais de 40 mil ingressos. Como é possível uma coisa como essa? Como é que pode acontecer em poucas horas isso? Através da tecnologia. A tecnologia ela é algo interessante, mas ela não estabelece cultura. A cultura que está sendo estabelecida é através da presença do Senhor, um tempo de ajuntamento novamente, para vivermos o que temos procurado estabelecer, que é o tempo da grande colheita. Então, eu e você não, de repente você até vai estar lá no Descende, né? Eu não vou, dessa vez. Mas nós vamos ter o privilégio de amanhã, ou daqui a poucas horas, ver isso de forma ao vivo. Não vamos estar lá, nós vamos sentar lá, mas nós vamos poder ver isso de forma extraordinária. Eu creio bastante que essas coisas são importantes para que nós possamos avaliar. E nunca vamos conseguir definir uma cultura do reino se nós não trabalharmos uma palavra que a Bíblia fala em Romanos 12:2, sobre o tempo da renovação da nossa mente. Aquilo que nós conhecemos muito, muito bem, os coaches gostam muito desse termo, que é o mapa mental. Romanos 12:2 fala que é necessário que nós possamos trazer uma renovação de mente, onde nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. E eu não sei se você sabe,
alguns termos como esse, né? Você já ouviu falar em mapa mental, mindset, né? Que é justamente, são palavras da moda. Mas eu resumi de uma forma bem interessante, que esse mapa mental nada mais é de como nós nos conectamos com as situações que estão ao nosso redor. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, amanhã, o que marco é esse? Como que nós vamos nos conectar com essas milhares de pessoas que estão lotadas nos 3 estádios para ver um tempo de avivamento, um tempo de ajuntamento, um tempo de alinhamento, é a palavra que eu escutei o Danduque falando esses dias, um tempo de alinhamento para a grande comissão. Aonde que nós vamos estar posicionados nisso? Se a gente não trabalhar essa renovação de mente. Olha, eu sei que você sabe disso, mas você mora num estado que emana leite e mel. Você mora num estado onde não se consegue mensurar ouro. Você mora num estado que tem mais de 14 milhões de cabeças de gado para 1,5 milhão de habitantes. Nós temos mais boi do que gente aí. Daria quase 14 para 1, viu? Então, se você não tem os seus 14 cabeças de gado, se prepare, porque você tem que ter pelo menos 14 aí. Então, nós precisamos ter essa compreensão de como nós nos conectamos com as coisas que estão ao nosso redor. E eu quero lhe mostrar 2 imagens. A primeira, vai no teu tempo, vai. Essa imagem. Então, eu estou falando aqui eu quero que você olhe para essa imagem e veja uma situação. Você está vendo um homem naturalmente, talvez num estágio de sedentarismo. Não estou falando aqui, estou falando de uma escolha. Coloquei essa imagem para dizer sobre uma escolha. Qual que é a diferença dessa imagem para essa daqui? Você consegue ver alguma diferença? É a forma que nós nos conectamos com as coisas que estão acontecendo. Na teoria, nós temos um homem que decidiu se entregar ao sedentarismo. E do outro lado, nós temos uma pessoa que teria tudo para se entregar ao sedentarismo, mas não aceita. É a renovação da mente. O reino criativo de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário uma renovação de mente urgente. Sabe o que tem acontecido no nosso meio? Nós temos perdido muito daquilo que o Senhor nos deu. Nós acreditamos em vários momentos, acreditamos tanto que desistimos. Nós somos aqueles que somos inspirados pelo Espírito Santo. Decidimos viver o que o Senhor tem, mas não queremos. Porque a renovação de mente é algo que precisa partir de mim. O sedentarismo é algo que não acontece só igual aquela imagem que vimos, acontece também de uma vida rasa com o Senhor. Como vamos viver a criatividade ou como vamos ver as inovações que o Senhor tem para esse tempo se eu não me mover? Como que eu vou gerar relacionamentos maduros se eu não tiver coragem de romper com os meus orgulhos? Como eu vou poder enxergar Deus nas pessoas? Como eu vou enxergar Deus nas pessoas se eu não quiser? Eu decido o que vou fazer. Isso é um poder que o Senhor nos deu, que é o poder da decisão. Você decide se vai brigar comigo ou não. Você decide se vai reconhecer o Renan como homem de Deus ou não. Você decide tudo isso. Como eu decido se vou reconhecer você ou não. A Bíblia fala que nós precisamos trazer esse tempo de renovação. Você já escutou uma palavra crise nesses últimos anos? Preguiça, cansaço, trabalho. Você sabia que se você acreditar, se você é casado e acreditar que a crise vai acabar o seu casamento, sabe o que vai acontecer? O seu casamento vai acabar. Se você acreditar que a preguiça é algo que não te faz, que você vai ficar do mesmo jeito, é lá que você vai ficar. A renovação de mente é algo que nós precisamos avançar urgente. Porém, em momentos de dificuldade, o nosso coração também é revelado. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 6, o verso 21, que onde estiver o meu coração, lá também vai estar o meu tesouro. É onde eu escolho estar, é onde eu quero estar, é o que eu desejo fazer no momento que nós estamos. Você sabia que essa igreja, nesses momentos de crise, não teve crise? Nos momentos que o país estava em crise, essa congregação local que você está, foi o momento que nós mais crescemos, nós mais construímos.
Foi o momento onde nós mais avançamos com pessoas. Foi onde nós vivemos últimos anos extraordinários. Qual que é a diferença? É como eu me conecto com as coisas que estão ao meu redor. Se você está há alguns anos, como eu passei alguns anos, com uma mentalidade, ou crendo que para acontecer alguma coisa, teria que acontecer um grande milagre, o Senhor teria que falar de forma extraordinária, então você provavelmente está passando uma crise que eu passei há algum tempo. Lembrando que a crise ela pode ser destruidora, mas ela também pode ser a força motivadora para nos tirar da inércia que estamos vivendo, para viver um tempo de criatividade. Como eu só estou falando um pouquinho sobre a cultura do reino, como estabelecer isso de forma muito rápida. Esses são assuntos para pelo menos umas 6 ou 7 horas, mas eu quero poder colocar isso de forma muito prática aqui para você. E eu creio que Deus está nos levando para viver um tempo espetacular. Você que hoje está sentado nessa cadeira, amanhã você vai estar aqui com o microfone na mão, orientando pessoas, porque a presença de Deus, ela vai te alcançar, como ela já tem te alcançado. A pergunta é, que resposta que nós temos dado para aquilo que o Senhor tem dito que vai fazer no nosso meio? Nós queremos ser respostas de Deus ou não? Essa é uma decisão que é exclusivamente nossa. Lembre de uma coisa, em vários momentos a gente gosta muito de orientar, falar. Gostamos muito de poder instruir. Isso é muito bom, isso é muito válido. Né? Tem um ditado que fala que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Lembre de uma coisa, tem sempre alguém te observando. Você pode falar o que quiser, eu posso falar o que quiser. Mas se a minha fala não for condizente com a minha caminhada, eu vou ser chamado de mentiroso como você. Porque as pessoas querem ver que aquilo que eu... Não é que elas querem ver, naturalmente. Elas vão nos observar, baseado naquilo que eu tenho ensinado. Naquilo que eu e você nós temos instruído. Deus ele tem nos dado... Deus tem procurado, na verdade, pessoas que tenham coragem de ser exemplo. Gosto quando Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A coragem de onde fala assim, eu estou procurando me esforçar, eu quero ser essa pessoa, eu quero poder desenvolver coisas extraordinárias. E é necessário nós sairmos de uma visão convencional. O tradicional, o que todo mundo vê, o trivial. Você já viu essa imagem, você reconhece essa imagem em algum lugar? Sim ou não? Nós estamos falando sobre um barbeador descartável. No século, em 1800 e alguma coisa, teve um cara que decidiu lançar uma revolução quando ele trouxe um barbeador descartável. E aí a indústria, que ela é muito convencional, ela entendeu que uma lâmina era legal. Mas se ela colocasse 2 lâminas, ela venderia muito mais. Eu não estou aqui fazendo propaganda, mas você lembra quando saiu um tal de Mac 3? Para os homens aí que se barbeiam, era baratinho. Na verdade, hoje ainda não tem, o preço não é tão acessível. Mas quando aquilo lançou, virou uma febre, editava bolsa e não sei o quê. Aí passou, esse modelo, ele tem 6 lâminas. Não, tem 5, perdão. Tem 5 lâminas. A indústria convencional, o convencional sempre vai levar as coisas para o natural, para o normal. Se é uma, faz 2. Se é 2, coloca 3. E qual que era a diferença? A de uma funcionava bem, a de uma lâmina? Funcionava bem? Sim ou não? A de 2 funcionava bem? Bom, é uma questão de gosto. Funcionava tudo da mesma maneira. E nós tivemos uma mudança de mentalidade, uma mudança de mercado, uma mudança do ambiente. Alguns anos atrás, se você entrasse numa igreja e tivesse ar-condicionado, você ia basicamente ser um crítico. Alguns anos atrás, igrejas com ar-condicionado eram igrejas que eram superstar, pops demais. Então, nós compreendemos há algum tempo, quando nós colocamos ar-condicionado, as pessoas também começaram a vir. Haja vista que a nossa cidade é meio fria, né? Então, frio para nós é 23 graus. Então, é quente demais. E o segmento, todos os segmentos vão mudando. Hoje, esse culto está sendo transmitido ao vivo. Hoje ele pode assistir pelo celular. Não precisa mais ter um notebook, um laptop, enfim, alguma coisa para poder assistir. Ele pode assistir hoje pelo celular. O que aconteceu por que eu estou lhe compartilhando sobre essa imagem?
Quero que você grave muito bem isso. Hoje, isso daqui começou a mudar. Na verdade, de alguns anos para cá começou a mudar. E foi transformado em algo que nós chamamos, no Brasil, virou um negócio chamado de barbearias, como é que eu posso dizer? Rústicas, alguma coisa assim. Eu esqueci da palavra. Oi? É isso aí mesmo. Isso daqui virou isso daqui. Escute bem. Aquele formato, aí nós viemos para cá. Nós viemos para cá. Para esse formato de barbearia hoje. Aí nós vamos lá, nós homens, né, que aqui nesse local exclusivo só se atende homens. Aí a gente chega lá, nós somos atendidos, olha, tem coisas na minha casa que eu comprei nesse local que eu não uso. Deixa eu explicar por quê. Porque a experiência não tem preço. Tem coisas que, quando você entra nesse local, o que você acha? Você gosta do ar-condicionado? Você gosta do telão? Você acha que a Débora tem um louvor ungido? Você acha que o Rafa toca mais ou menos? Deixa eu lhe falar, a experiência desse local é que faz você voltar aqui. A experiência de local como esse é que faz a gente voltar lá. Não tem preço, experiência não tem preço. Por isso, quando nós vamos para o encontro com Deus, quando nós vamos para uma cela, para um discipulado, e acontece alguma coisa lá, parece que desperta em nós algo extraordinário. Nós ficamos ali falando, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu quero voltar para lá. Não, mas a cela não está tão boa. Ah, não, mas o culto tem cultos melhores. Não. A experiência não tem preço. Eu falo do Bruno Rafael, porque esse é o Salão do Bruno, e tem sido uma referência, tem sido uma inspiração para a minha vida. Como ele tem se posicionado, e ele trouxe o conceito da experiência. Veja bem, eu estou falando de um homem de Deus, que é uma referência nessa casa. Ele trouxe uma referência. Quem já foi no Bruno? Levanta a mão aqui. Quem já passou lá no Senhor Freitas? Você que não foi, você está perdendo uma excelente oportunidade. E esse cara, ele conseguiu fazer isso que o mercado estava desenvolvendo, saindo daquelas 5 lâminas para isso daqui. Ó. Aumente o som, por favor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela... Uma salva de palmas para o Senhor, né? Visão é algo que o Senhor estabelece no meio de nós. Mas a experiência não tem preço. Eu coloquei isso para falar um pouquinho sobre a experiência. Aí eu vou lá no Bruno. Eu vou contar a minha história. Eu vou lá no Bruno. Só dava o Bruno mais várias vezes. Aí ia lá para cortar cabelo, para fazer não sei o quê. E falava, Renan, tem uns negócios que dá para fazer no seu cabelo aí. Falei, sai fora, Bruno. Acho que eu fui lá várias vezes. Ele falava, não, senta aí, vamos ver, vamos fazer. Não, é rapidinho. Se vocês conhecem o Bruno, sabe que ele é muito bom desse negócio de conversar no pé da orelha. Aí você vai, não, senta aí, não sei o quê. E aí chegando lá, eu uma vez dessas compartilhando, aí comecei a me abrir para essa experiência, né? Aí eu chego em casa com creme não sei do que, e quer para o cabelo molhado, para cabelo seco. Olha, tem que comprar não sei o quê. Aí eu levo as coisas lá para casa e não uso. Sabe por quê? Porque a experiência não tem preço. Eu não estou preocupado, talvez eu nunca use, mas na hora que eu estou vivendo aquilo, e é o que eu quero fazer o paralelo com a presença de Deus. Se você pudesse comprar ela, qual era o preço que você pagaria? Se você pudesse se estabelecer, se pudesse mensurar isso, qual o valor que seria mensurado? Eu garanto para você que aquele 1 minuto na presença do Senhor que vivemos, vale mais que uma vida inteira fora. Porque basta um toque do Senhor no meu coração e no seu, para vivermos o extraordinário dele. Todos nós fomos tocados pelo Senhor em algum momento. E se você não foi tocado, fica tranquilo, porque Ele está preparando o seu caminho para que você também seja tão louco ou tão apaixonado quanto nós temos procurado ser.
E falando ainda sobre essa questão de não se comportar, de não aceitar o novo, o normal, o trivial. Eu lembro do livro, no livro de Marcos, no capítulo 2, de uma história onde nós estamos falando sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Essa é aquela história bem interessante, onde aparece um doido, um louco, 4 loucos, quer dizer, 4 amigos doidos, pegam lá um paralítico e falam assim: nós vamos levar ele até o mestre. Ele vai lá, os 4 amigos chegam, quando eles estão indo até Jesus, eles encontram um negócio chamado multidão. E a multidão, quando não tem uma multidão de cultura, ela é mesquinha, ela é arrogante, ela é prepotente, porque a multidão sem uma cultura do reino, ela não vai deixar você avançar. Ela não quer que você cresça. Sabe por quê? Porque você vira um concorrente, às vezes, dentro da própria igreja para isso. Nós precisamos mudar um pouco dessa cultura que para mim e para você o importante é que o outro seja melhor do que eu. O que eu puder fazer para que você cresça é importante. Se eu puder desenvolver algo, se eu puder estabelecer coisas para que o Senhor seja engrandecido através da sua vida, vamos fazer. A Bíblia fala que é melhor servir do que ser servido. E aí pega esses 4 homens, chegam lá, eles olham a multidão, e isso me chama muita atenção sobre como se estabelece a criatividade de Deus. Olha, eu fiquei imaginando Renan, né, carregando, falava, eles teriam pelo menos aquela boa desculpa de falar bem assim: nós fizemos a nossa parte, nós levamos. Mas olha o tanto de gente que tem aí, o que nós vamos fazer? Tem como passar aí não, meu irmão. Lembra que está um paralítico. Qualquer coisa aqui, o pessoal não está dando nem preferência. Eu fico imaginando esses 4 amigos pensando, avaliando, e falando assim, matutando, acho que é a palavra certa. O que nós vamos fazer para que mude essa vida? Veja bem, se eles tivessem desistido, seria lícito, porque eles tentaram. Mas a perseverança é uma característica, talvez a característica número 1 do homem de Deus. Eu não conheço um homem de Deus e uma mulher de Deus que não foi estabelecido na perseverança. Não existe um só. Não existe um que escreveu uma história sem perseverar. Não existe nenhum. E como Jesus é um Jesus criativo, eu penso aqui, comecei a pensar em algumas coisas. A Bíblia fala que esses 4 homens pegaram o paralítico, subiram com ele, abriram um espacinho e desceram ele pelo telhado. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Para descer, para cair, é facinho. A gravidade ajuda bastante. O negócio é subir com o pessoal nas costas. Um paralítico não tem jeito. Como é que ele vai te ajudar? O paralítico estava esse paralítico estava numa posição assim: olha, eu estou aqui, não tenho o que fazer. Vocês vão me levar, então me carrega nas costas de vocês, vamos subir. Imagina para subir numa casa. Imagina o esforço, a força que precisou se fazer. Imagina a engenharia desses 4 amigos. A Bíblia não fala como isso aconteceu, mas eu penso que um pega de um lado, pega do outro, sobe um pouquinho, vai, segura, está segurando, está firme, segura, porque se cair daqui já foi, vi. Aí vai ter que ser 2 milagres, né? Sobe, abre e começam a descer. Aqui para descer é mais fácil, qualquer coisa só jogava, já estava na frente do mestre mesmo, já ressuscitava na hora. Mas eles descem. E aí eu acho interessantíssimo, assim, ou pelo menos o mínimo apaixonante, que a Bíblia fala no versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, que o Senhor, ele viu essa fé. A Bíblia fala assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia fala que alguns escribas que estavam ali próximos começaram a duvidar no seu coração, ou falar algumas coisas sobre isso. E quando eles começaram a falar, a Bíblia fala que o Senhor, o Espírito dele, entendeu isso e fez uma pergunta para eles. E essa pergunta é algo que me motiva. Jesus fala bem assim: qual é mais fácil? Dizer para esse paralítico que os seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta, toma teu leite e anda? O que eu acho interessante nisso é essa pergunta. O que é mais fácil? A minha pergunta para você, talvez nessa noite, é: o que é mais fácil vivermos hoje? A mediocridade ou vivemos o extraordinário? O que é mais fácil? O que é difícil para o Senhor? O que precisaria Jesus se manifestar na minha vida e na sua, para que essa criatividade voltasse a reinar em todas as áreas?
Qual dificuldade isso teria para vivermos nesse momento agora? Começando agora, não precisa começar amanhã, é hoje. O que custaria uma coisa dessa para o Senhor? Eu te respondo, nada. E aí, quando ele faz essa pergunta, e ele responde, ele faz a pergunta e responde: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te mando ou te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia já não fala mais dos 4 amigos aí. Fala que ele falou, olha, para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. A Bíblia fala que isso começou um rebuliço lá dentro. Teve, no mesmo tempo, o paralítico se levanta, toma o seu leito, à vista de todo mundo. Eles começam a dar em glória a Deus. E algo que acontece na última parte do versículo 12 diz o seguinte. Eles diziam o seguinte: jamais vimos coisa assim. Essa é uma história que estava estabelecida para um fracasso, mas pela perseverança. Sabe, no momento difícil, na hora que teve que pensar, na hora que teve que falar, Senhor, e agora? Não, nós não vamos desistir, nós vamos perseverar. Eles viveram um milagre extraordinário. Foi ativado dentro deles o dom criativo, onde eles começaram a achar solução aonde não tinha. Volto a dizer, se eles tivessem voltado, seria lícito. Mas eles decidiram perseverar. E a minha pergunta para você é justamente isso. Como é que está o seu estado atual? Onde você está com a criatividade que o Senhor te deu? Com a inovação? Lembra daquelas ideias loucas que todo mundo achava que era loucura, mas você tinha certeza que daria certo? Onde você colocou elas? Sabe aquela ideia de poder evangelizar de uma forma extraordinária? Cadê essas ideias? Aonde você colocou? E eu quero te falar uma coisa, quando eu comecei a observar minha filha, Rebeca. Rebeca fez 8 anos agora. Uma figura, né? Rebeca é figuraça. Mas eu lembro de um período da Rebeca, logo que ela nasce, começa a engatear, dar os primeiros passinhos. Uma das coisas que me chamava a atenção era como a Rebeca explorava o seu mundo. O mundo dela dava 3 passos, caía, né? Mas quando eu lembro de algumas coisas, nós tínhamos onde ficava a televisão, como é o nome daquilo, amor? Um hack, né? Rebeca querendo andar. Aí eu ficava olhando, tem até uma foto disso, não coloquei. E aí a Rebeca lá, ali na pontinha do pé e tudo, quando a gente observa, a Rebeca querendo ficar em pé, ela já não queria mais ficar em pé, ela queria ficar em pé e morder o hack. Ela estava explorando, porque a boca, né, quando criança é algo que tudo leva para a boca. Aí quando pensa que não, ela começa a puxar o hack. E eu gostava de ver justamente isso, como ela explorava o seu mundo, assim, tudo era novo. Certa vez ela pega um negócio de maisena, e quando a gente respira 2 minutos, tem maisena para tudo que é lado, na cara dela, e vira pequenininha. Rebeca começa a ir para a escola, e como bons pais, ou pelo menos procuramos ser, uma das primeiras coisas que se compra para os nossos filhos que vão para a escola é o uniforme. E o uniforme serve para uma coisa, para uniformizar. Para deixar as coisas uniformes, ou naturais. E aí, quando começa a acontecer, a Rebeca começa, eu percebo isso, foi uma situação que eu comecei a perceber de como nós estamos vivendo. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. E a Rebeca começou lá na escola, naturalmente, a entender que ela precisava cuidar de algumas coisas, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, o que a sociedade diz que tem que ser feito, o que não tem. Agora ela já está na fase onde ela precisa fazer as provas para ter uma média para passar. Daqui a pouco a Rebeca vai fazer, eu não sei mais como fala isso, mas vai fazer lá, vai terminar o ensino fundamental, o médio. Isso é da minha época ainda, né? Parece que mudou tudo. Mas ela só passa se ela tiver uma média. Abaixo da média ela não passa, ela não vai. Se ela quiser daqui a pouco passar num vestibular, enfim, alguma coisa dessa, ela vai ter que ter uma média para passar. Para quem sabe, ela, quando passar na faculdade e terminar a sua faculdade, ela tem que ter a média, pelo menos da faculdade, para que talvez um dia, quando ela for trabalhar numa profissão que ela escolher, ela ganhe uma média de salário. Você acha essa cadeira confortável?
Sim ou não? A cadeira que você está confortável? Eu tenho duas certezas. A primeira, que se você for muito grande, você está desconfortável nessa cadeira. E se você for muito pequeno, você também vai estar desconfortável do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque essas cadeiras foram formatadas para uma média de pessoas. Ela não foi feita de uma forma exclusiva, ela foi feita pela média. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, esse culto vai acabar, nós vamos descer aquelas escadas. Quando nós chegamos lá naquela porta, nós vamos encontrar um engarrafamento de pessoas. Por quê? Porque aquela porta foi formatada para uma média de pessoas. Eu não sei se você está conseguindo me compreender muito bem sobre isso, mas nós vivemos num mundo onde nós fomos criados e projetados para viver na média. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que é tão difícil a gente tomar posições. Parece que algumas mudanças geram dor, porque a média é o lugar que o mundo quer que nós estejamos. E deixa eu te compartilhar uma frase, eu quero que você guarde isso muito bem. Tudo aquilo que sai da média é repelido pelo mundo. Tudo aquilo que sai da média é repelido pelo mundo e pelo sistema. Se você pegar eu gosto muito de futebol, mesmo não sabendo jogar. Mas eu sou o famoso teimoso, que está lá e não sei o que, fica por lá. É o meu caso. Eu lembro eu vi jogar um jogador chamado Paulo Henrique Ganso. Vocês já ouviram falar nesse cara? Nasce Paulo Henrique Ganso, Neymar. Paulo Henrique Ganso é um craque. Eu assisti um jogo dele uma vez, onde eu falei, meu Deus, se ele falar chove, vai chover. Nunca vi um cara jogar com tanta maestria. Se falava que Ganso era um maestro e Neymar era um firuleiro. Cai. Até hoje, Neymídia, né? Até hoje tem esse negócio. Mas veja bem, cadê Paulo Henrique Ganso hoje? Hoje ele é, assim, não tenho nada, volto a dizer, eu acho que ele é um craque. Mas assim, ninguém quer alguém que jogue um jogo bem e fique 20 sem tocar na bola. Pergunta para um técnico de futebol, se ele quer ter alguém que seja pelo menos constante, ou alguém que seja espetacular um dia e os outros dias não sejam. Esse jogador Neymar, ele é pelo menos, ele é perseverante, ele é regular e vive picos do extraordinário. Deixa eu lhe falar, você acha que esse jogador é acima da média? Se você conhece futebol, você vai entender que ele é um jogador acima da média. A forma que ele conduz a sua vida é uma outra coisa. Mas como futebolisticamente falando, ele é um craque. Aquele cara que era firuleiro, passou a uma referência técnica da seleção pentacampeã do mundo. Camisa 10, faixa. E esse Paulo Henrique Ganso, que era o famoso, que ia ser o camisa 10, pelo menos por umas 3 Copas do Mundo, ninguém nem sabe o que vai acontecer com ele. E compreendam isso muito bem. Tudo que sai da média é repelido pelo mundo. Nós precisamos saltar, mudar de patamar. E o Senhor me disse, quando estava escrevendo essa mensagem nos últimos dias, que é um tempo de despertamento. Nós precisamos ter coragem para inovar. Precisamos ter coragem para criar. A cultura de reino se estabelece quando nós temos coragem de sair de onde nós estamos. Quando nós temos coragem de dizer não para o pecado. Quando nós temos coragem de dizer sim para a família. Quando nós temos coragem de não vender os nossos princípios. Quando nós cremos, nos declaramos, nos posicionamos diante dele. E ele faz as maravilhas que precisa fazer através de mim, de você. Porque veja bem, nem Bruno Rafael, nem Neymar, nem Paulo Henrique Ganso nasceram como a estrelinha do Mário lá. Quem jogou Mário sabe do que eu estou falando. Não nasceu com um xizinho falando, esse daqui é o cara. Isso daí só teve, nunca teve, não foi isso. Todos eles tiveram que trabalhar bastante. Tiveram que se estabelecer bastante. Tiveram que usar algo que o Senhor deu. Porque a Bíblia fala que chove para o justo e para o injusto. E volto a dizer, aquilo que o Senhor tem me compartilhado nesses últimos dias, é que nós precisamos ter coragem para viver aquilo que Ele tem para nós. A fé é imprescindível para que nós possamos ver o extraordinário. Nesse tempinho que estamos conversando, você conseguiu se avaliar? Conseguiu ver aonde você perdeu essa criatividade? Você está entendendo que não é só ter um estalo, uma eureka da vida, mas é poder se alinhar com o Senhor para que se estabeleça novamente aquilo que Ele já te deu, porque Ele é um Jesus criativo. E além disso, o Senhor quer que isso se defina
através de coragem. Por isso que eu digo, não aceite o seu estado atual. Você não foi feito para a média. Você foi feito para viver acima disso. Você foi feito para viver o extraordinário. Não aceite nunca, jamais o seu estado, porque você não pode, você não tem o direito de viver o tudo de Deus na sua vida. Muitos sonhos se perderam. Muitos dos amigos nossos se perderam. Muitas pessoas que... Eu estou casado com a Samantha há alguns anos. Muitos dos amigos que casamos juntos já não estão mais lá. Já se venderam, já trocaram. Separaram. Tem 2, 3, 4 filhos de mulheres diferentes. A inovação não está só na criação de algo novo. A inovação está como nós vemos o normal. A presença de Deus vai nos trazer o extraordinário, o sobrenatural. Você está pronto para viver o novo nesse ano de 2020? Você quer viver o diferente de 2020? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Você pode colocar de pé, por favor. Lembre de uma coisa. Acredite no seu potencial. Acredite na sua missão. Acredite naquilo que o Senhor te deu. Acredite naquilo que Ele fez, que Ele estabeleceu para você. O tempo que o Senhor está nos chamando é para viver o ano da criatividade. O reino das ideias vai ser estabelecido em nós. Se prepare daqui para frente para viver o extraordinário. Se você não desenvolveu coisas ainda, se prepare, porque se você quiser, estiver na posição correta, milagres, prodígios e maravilhas vão ser estabelecidos através da sua vida. Amém? Não fique chateado com o descende. Pode não ter sido dessa vez, mas o Senhor vai... Eu creio que uma das coisas que o Senhor vai fazer nesse tempo, nesse estado, é que nós não vamos mais... Não é que nós não vamos precisar ir, mas nós somos o coração da América Latina. E eu quero te compartilhar uma ideia, algo que o Senhor tem plantado dentro do meu coração. Eu tenho pensado assim, como tocar nessas áreas da sociedade. Uma das ideias que o Senhor me deu foi que eu vou levantar recursos, eu vou reformar as escolas desse estado, dessa cidade pelo menos, nem que seja do meu bairro, sem custo nenhum para governo, para qualquer outra situação. Nós vamos entregar isso e vamos poder estabelecer um inglês para missões. Nós vamos estabelecer isso para as escolas que não podem. Como que eu vou tocar na cultura, na educação? Como que eu vou tocar na educação se eu não tiver coragem para mudar a cultura do ambiente onde eu estou? Quanto custa isso? Eu não estou preocupado quanto custa, eu quero dizer que é uma ideia que o Senhor me deu. O formato, como isso vai acontecer, eu tenho buscado, Senhor, como vamos fazer? Porque se Ele, sabe quem é o nosso maior investidor? É o próprio Deus. É Ele que é o investidor dos projetos que é dele. A Bíblia fala que tudo é dele, é por meio dele, para Ele. Todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram estabelecidas. E avalie onde você está. Avalie o que você tem feito com o chamado do Senhor. O Senhor está nos chamando para viver o criativo de novo. Está nos chamando para tirar da zona de conforto. Por isso que digo, nós precisamos escrever várias mensagens sobre isso. Mas é um tempo diferente. Nada disso pode ser estabelecido sem a presença de Deus. Nada pode ser estabelecido sem o favor e misericórdia do Senhor.